Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos. Estamos aqui no curso de Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional. E nesta aula a gente vai estudar, os direitos fundamentais do homem, beleza? Mas antes de começar, se inscreva no canal para não perder as novidades, e ajudar a alavancar aqui nosso trabalho. E dê uma conferida nos nossos livros, que são as compilações da maioria dos cursos aqui publicados, que estão lá na Amazon. Dá uma conferida lá e quem puder adquirir vai estar ajudando também o nosso curso aqui. E quem puder adquirir também o curso de Direito Constitucional, não demais, está tudo isso na descrição do canal e do vídeo. E qualquer dúvida é só acessar o nosso site direitoemtópicos.com. Vamos lá então, direitos fundamentais do homem. Bem, vimos, as transformações ao longo da história, que acabam ensejando no constitucionalismo das políticas do Estado. Com esse constitucionalismo surge então, um humanismo político que trazendo aqui em si, em decorrência da soberania, do imperativo da Constituição escrita, um instrumento que limita a autoridade pública. Esse humanismo político, ele ganhou força durante o século XVII e XVIII, quando então dois princípios essenciais eles se evidenciaram. De um lado, tinha a divisão do poder em três órgãos, legislativo, executivo e judiciário, e de outro lado, a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Humana. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi editada em decorrência da Revolução Francesa de 1789, cujo primeiro artigo, já estampava a presente afirmativa de que os homens eles nascem livres e iguais em direitos. Assim, a Declaração de Direitos sistematizava o Estado democrático, pois tratava-se de um resumo da ciência política autêntica, a ser adotado pelo próprio Estado. Nos dizeres de Ponto de Miranda, podemos ver o seguinte: as declarações de direitos são partes mais importantes das constituições. A história das declarações de direitos é a melhor história das regras de fundo. A história delas e de sua prática, a melhor história da liberdade. A doutrina dos direitos individuais tem seu bojo originário que remonta lá aos 10 mandamentos da lei de Deus, conforme revelado por Moisés no Monte Sinai. Ou seja, tais mandamentos divinos serviram como limitadores do poder do governo que se sujeitavam aos escritos sagrados. Nas repúblicas mais primitivas, como as gregas e as romanas, haviam também princípios atinentes à liberdade política, que indicava privilégio de cidadania a seus próprios cidadãos. Mas com a evolução histórica, os direitos individuais eles foram ganhando importância até serem repetidamente positivados em diversos textos normativos, chegando então à sua inserção constitucional. As revoluções liberais na América do Norte e na França, elas possibilitaram a ascensão da doutrina dos direitos individuais, porque ensejava na constitucionalização de tais direitos nos moldes clássicos atuais, e limitando o poder estatal do jeito que a gente vê nos dias de hoje. Então, em cima disso aqui que a gente viu, esse conceito inicial aqui, a gente vai ver agora as classificações dos direitos individuais, beleza? Então, vamos ver aqui. Bem, de acordo com a doutrina, a declaração do direito, ela possui duas partes, o direito político e os direitos fundamentais propriamente dito. Os direitos políticos é a definição da qualidade do cidadão nacional aduzido de suas prerrogativas, que possibilita a aquisição e perda da respectiva nacionalidade, e ainda constitui o corpo eleitoral com direitos a uma participação na política ativa ou passiva, além de acesso a cargos públicos. Já os direitos fundamentais propriamente ditos são os atributos naturais da pessoa humana, que são invariáveis no tempo e no espaço, e conforme a ordem natural das coisas. Aqui parte-se do princípio de que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Podemos citar como exemplo desses direitos a vida, a liberdade, a segurança individual e a própria propriedade. Enfim, enquanto os direitos políticos eles são relativos, os direitos fundamentais da pessoa humana podem ser relativos ou absolutos. Por direitos relativos, entende-se que são aqueles que dizem respeito ao relacionamento que o homem tem com a sociedade, como, por exemplo, uma manifestação de pensamento, de crença ou culto. Já por direitos absolutos, são aqueles direitos naturais da pessoa humana que não podem sofrer controle estatal, como o pensamento e a crença. Vemos aqui, diferentemente da manifestação de pensamento, trata-se do pensamento como um atributo intrínseco humano, ou seja, uma característica pessoal que está no campo da intimidade da pessoa humana.
não possibilita aqui ao Estado obrigar o indivíduo a pensar diferente do seu íntimo. Então a gente vê uma diferença entre manifestação de pensamento e pensamento. Enfim, o Estado ele pode até disciplinar atos de manifestação de pensamento, mas ele não pode disciplinar o pensamento em si mesmo, né? Exemplo, a gente pode haver, aqui o Estado pode fazer um controle de uma manifestação pública, né? Administrando a sua intensidade, mas ele não pode interferir na crença desse pensamento, né? Do pensamento que está sendo manifestado lá. Ele pode intervir na manifestação em si, na forma que ela está sendo propalada ao público. Agora, o pensamento em si, no que as pessoas acreditam, o Estado já não pode intervir. Essa é a diferença. Bem, a doutrina também classifica os direitos fundamentais em positivos e negativos. Os direitos fundamentais positivos são aqueles em que há uma faculdade de se exigir e obter determinadas prestações do Estado. Já os direitos fundamentais negativos são aqueles efetivamente limitadores do poder do Estado, que impõem a ele uma atitude de abstenção, ou seja, a não intervenção. Os direitos fundamentais também podem ser classificados como intraestatais e supraestatais. Os direitos fundamentais intraestatais são os direitos variáveis de cada Estado no que tange a sua ordem socioético-jurídica. Já os direitos fundamentais supraestatais são os direitos que transcendem a órbita do ius gentio, né? da área da protetiva da sua nacionalidade, ou seja, ele se impõe a generalização dos direitos a todos os homens e a todos os povos, independentemente do seu vínculo nacional, né, que tenha com o próprio Estado. Bem, os direitos dos homens, os direitos fundamentais dos homens, né, em razão da sua supressão por estados tiranos ao longo da história, né, que a gente evidencia aí quando estudando história, eles ensejaram na defesa e positivação no campo em âmbito internacional. No plano supraestatal, por exemplo, né, sob o apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU, né, criou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, que trouxe uma norma geral para todos os povos e nações. Lá se buscava garantir os direitos e liberdade para toda pessoa, devendo a sua aplicação independentemente de raça, cor, idioma, religião, opinião pública, índole econômica ou qualquer outra situação discriminatória, estabelecendo aqui, gente, uma Carta de Direitos Humanos essencial para a defesa dos direitos do homem. Além das normas clássicas positivadas, os direitos fundamentais do homem pela Declaração Universal, né, no mundo jurídico atual, ele enseja no surgimento de novos direitos fundamentais, como o direito à própria imagem, o direito à intimidade pessoal e o direito à informação. O Estado evolucionista social-democrático também teve seu apelo positivado como direitos fundamentais do homem, como o direito ao trabalho, à família, à educação, à cultura, além de exigir, gente, uma ação governamental no sentido de obsequiar, gente, um programa mínimo de assistência social, né? Aqui a gente parte para terceira dimensão de direitos fundamentais. Além dos direitos apresentados aqui, gente, também tivemos, agregados a tais direitos fundamentais, as garantias fundamentais como ferramentas para manejar a possibilidade daqueles direitos fundamentais, porque sem elas você não teria como garantir que esses direitos fossem efetivamente aplicados aos cidadãos, né? Então, a gente tem como exemplo dessas garantias a instituição do habeas corpus, né? Que é uma garantia do direito de ir e vir do cidadão, e outro exemplo aqui, o habeas data, que é no sentido de possibilitar o direito à sua informação pessoal que o Estado tem sobre a pessoa, né? Enfim, os direitos fundamentais do homem, eles foram consubstanciados num direito universal, garantindo assim avanços no mínimo existencial da pessoa humana. Bem, contudo, né, muito ainda tem que ser feito, né, para que tais direitos sejam de fato direitos universais. Beleza? Então a gente chega aqui ao final de mais uma aula de Teoria Geral do Estado, em que nós estudamos os direitos fundamentais do homem. Na próxima aula a gente vai estudar os sistemas eleitorais. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.